Esses são os técnicos mais vitoriosos do mundo, mas cada um deles tem um jogo que querem simplesmente esquecer. Então nesse vídeo vamos ver qual foi a maior goleada sofrida por cada técnico. Começando com esse. Olha o Arsenal, vamos ver a chance, Odegaard, gol! Esse gol do Odegaard pelo Arsenal foi o começo da maior humilhação da carreira do gigante Guardiola. Era Arsenal contra City, no dia 2 de fevereiro de 2025, onde o Arsenal já abriu o placar nos primeiros minutos. Mas depois que o Haaland marcou, pareceu que o jogo seria equilibrado, até que... Olha o Partey, olha o Partey! Ele volta o Skelly, o garoto vai pra dentro da grande área, domina na batida, Skelly! O Odegaard tá pedindo, a bola é pro Kai Havertz, aí a batida de longe, que bonito, golaço! Com um avassalador 5-1, o Guardiola sofreu a maior derrota de sua carreira. Ele literalmente nunca tinha sofrido 5 gols em um jogo. E plot twist, o técnico que fez isso era literalmente o seu ex-assistente. Que loucura! Ah, eu tô em viagem, por isso que o cenário vai ser diferente nos próximos vídeos. Mas o Guardiola não tá sozinho nessa de levar a goleada. Vamos ver outras goleadas que treinadores lendários sofrerão. Agora vamos para um treinador que rivalizou com o Guardiola na Inglaterra, o Klopp. Com o Liverpool, o Klopp fez campanhas incríveis na Premier League, mas foi nessa mesma competição que ele sofreu a sua maior derrota. Adriano. Epa, ele está jogando apertado, deu ruim. Chega a Grealish, o passe saiu, Watkins vai fazer o gol, é head! Vai o Watkins, pode sair o gol. Watkins limpou para chutar, é head! Em outubro de 2020, no jogo com portões fechados, o time do Klopp enfrentou o Aston Villa. Bom, o Liverpool estava sem o Alisson, então foi substituído pelo Adrian. Mas o jogo logo se tornou em um desastre, sofrendo 2 gols logo de cara. Depois o Salah ainda conseguiu diminuir a desvantagem. Mas antes do intervalo, as coisas pioraram. Com o Barkley, tem rebote, olha a finalização do Baguinha, head! E vamos ver o que acontece, a bola entrou, Watkins, é head! 4-1 antes do intervalo, mas ainda estava longe do fim. Depois, Barkley do Aston Villa fez de fora da área e Salah diminuiu de novo, mas o Aston Villa queria humilhar ainda mais. Para o Grealish, lá vem Grealish, 2 assistências, ele vai chutar, teve desvio, é head! Grealish, posição legal, pintou o 7º, é head! Por um inacreditável 7-2, o Klopp sofreu a maior goleada de sua carreira, também sendo a pior derrota do Liverpool desde 1954. Inacreditável. Mas antes da gente ir para outros treinadores da Europa, incluindo o maior campeão da história da Champions, bora ver a maior derrota de alguns treinadores que passaram pelo Brasil. Começando com ele, que ficou só um ano, mas deixou sua marca para sempre. O Jorge Jesus. Antes de assinar com o Flamengo, ele já tinha passado anos na Europa, principalmente no Benfica, onde sofreu sua maior derrota, justamente contra o seu maior rival. Com David Luiz, aposta na velocidade, consegue o passe, Varela pode fazer, e é o primeiro golo do jogo no estádio do Dragão. Era Benfica contra Porto, no Campeonato Português de 2010. Era um jogo que deveria ser equilibrado, afinal Jorge Jesus estava um ano lá, sendo o atual campeão português. Mas logo depois do primeiro gol, o Porto continuou. Sai no drible sobre David Luiz, agora o cruzamento, Falcao e o golo. Bellucci, Falcao, 3-0. O Porto estava amassando, com Hulk e Falcão jogando demais. Para piorar, no segundo tempo, Luizão do Benfica foi expulso. Então no fim, o Porto fechou o caixão. É o 4º golo do Futebol Clube do Porto. Vamos ter mais 3 minutos de jogo no Dragão. Hulk e o 5º golo do Porto. 5-0, a maior goleada do clássico desde a década de 90. Uma partida que o Jorge Jesus nunca vai esquecer. Mas essa não foi a primeira vez que isso aconteceu com ele. Em 2002, quando ainda era um treinador pouco conhecido, treinando o Estrela da Amadora na 2ª divisão, ele sofreu 5-0 dos Salgueiros. Pois é. Mas agora vamos para outro português que veio para o Brasil fazer história, o Abel Ferreira. 2 anos antes de chegar no Palmeiras, onde ganhou tudo, ele treinava o Braga, de Portugal. No Braga ele conseguiu montar um time muito sólido defensivamente, só que teve um dia que essa defesa foi destruída, contra o time que a gente acabou de falar, o Benfica. Vai embalar, Braga de área, atirou, gol! O time do Abel começou a ter muita falha defensiva, enquanto que o Benfica, treinado por Rui Vitória, teve um ataque perfeito.
Então marcaram outro no fim da primeira etapa e quando começou o segundo tempo, Grimaldo, parece na área, estava muito atrasado Jonas, existe Grimaldo, como ele periga, tirou o gol! depois o time do Abel reagiu, mas o Benfica decidiu que ia humilhar. Grande bola, serve, cruzamento, Jonas, tocou o gol! Golo do Benfica, aí está! Perigoso, corta a equipa do Braga, agora André Almeida! O Benfica marcou 6 gols. No fim, o Braga marcou mais um para não ficar tão feio, terminando o jogo em 6-2. A maior goleada da carreira do Abel Ferreira. Literalmente o dobro de gols da sua maior derrota comandando o Palmeiras, que foi só 3-0. Agora, falando em Palmeiras, o próximo treinador da lista também já comandou esse time, mas por lá acabou sofrendo sua maior humilhação, o Dorival Júnior. Muita gente nem se lembra, mas ele comandou o Palmeiras lá em 2014, quando o time estava recém voltando da Série B. Acontece que no primeiro turno do Brasileirão de 2014, os caras tinham perdido muitos jogos, então o Dorival foi contratado para tentar salvar. Mas logo na 23ª rodada contra o Goiás, o Palmeiras de Dorival encarou literalmente sua maior humilhação. Passou bonito, limpou o lance, puxou para o pé esquerdo, grande bola lá na esquerda, chegou batendo! Gol! Pode até bater, devolveu na esquerdinha, cara a cara, batida, gol! O Goiás estava no meio da tabela. Mesmo assim, o Palmeiras não conseguiu reagir. Olha que bobagem, ele foi recuar, tocou mal, Eric tomou dele de frente pro goleiro, lá vem a batida! A esquerdinha segura, Davi bate! Gol! A partida foi pro intervalo em 4-0. O time do Dorival estava totalmente perdido. Aí na volta do vestiário, o Goiás ainda marcou o quinto. Sim, para piorar, depois o Meia Alione do Palmeiras foi expulso. Então o time da casa colocou o último prego no caixão. Olha a arrancada ali pelo lado direito, Wellington Muniz bateu de ola! Gol do Goiás! No Serra Dourada, o Palmeiras foi derrotado por 6-0. Não só a maior goleada da carreira do Dorival, mas também uma das maiores da história do Palmeiras. Com isso, os caras foram jogados para último lugar. Mas depois, com o Dorival ainda, conseguiram dar a volta por cima, terminando o campeonato só 2 pontos da zona de rebaixamento. Se salvaram. Quem diria que esse cara que tomou 6 do Goiás seria técnico da seleção brasileira? Mas se ele é treinador do Brasil, vamos pro cara que ficou 6 anos na frente da seleção, o Tite. Pra tu ter uma ideia, pela seleção brasileira, a maior derrota dele foi aquela por 2-1 contra a Bélgica. Com ele, o Brasil nunca perdeu por 2 gols de diferença. Mas por clubes, a história é diferente. Antes de ser um treinador conhecido, lá no ano de 2000, ele comandou o Caxias na Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Mas no Mineirão, com o time reserva ainda, o time do Tite não teve chance, sofrendo 3 gols no primeiro tempo e mais 3 no segundo. No fim fez o gol de honra, mas terminou com um humilhante 6-1, ficando até hoje como sua maior derrota como treinador. Mas vamos sair do Brasil para falar de um cara que virou lenda na Europa, o Arsène Wenger. Esse cara foi técnico do Arsenal por mais de 20 anos, sendo responsável pela conquista da Premier League invicta de 2004, um recorde que nunca foi batido. Mas no meio de 1.500 jogos na carreira, tem um que ele nunca vai esquecer. This will be today a great game. The Arsenal will make it difficult. Arsène Wenger has much to think about. No dia 28 de agosto de 2011, o Arsenal enfrentou o United, mas o time de Londres estava sem alguns de seus principais jogadores, então o United não perdeu o tempo. Pega a sobra o Anderson, cavadinha pra dentro da área, o Welbeck por ali, ganhou no corpo, tocou de cabeça, é gol! Tirou o Traoré, fica com ela o United, Young, limpou, tocou pra fazer um golaço! Vem a jogada combinada, o Wayne Rooney bateu colocado! O jogo foi pro intervalo em 3-0. Aí o Arsenal até conseguiu diminuir, mas o United não parou por aí. Vem a cobrança ensaiada do mesmo jeito, e é mais um gol de Rooney! Tem o Manchester em busca do 5º gol, Nani, condição legal na cavadinha! Young devolveu no parque, puxou pro pé esquerdo, bateu no canto! Gol! Nessa hora já era uma goleada total. Depois o Van Persie ainda conseguiu marcar outro. Mas justo quando parecia que o Arsenal já tinha sofrido o suficiente, Wayne Rooney pra bola, o chute pro gol! Toque curto pra trás, batida do Young, mais um golaço! Gol! O time de Wenger levou 8 gols em um único jogo. De longe, a derrota mais humilhante de sua carreira.
Mas não só isso, também foi a maior derrota do Arsenal desde 1927. Mas acredite se quiser, naquela mesma temporada e naquele mesmo estádio, o treinador que fez essa goleada, o Ferguson, também sofreu sua maior derrota. O Ferguson é considerado um dos maiores da história, porque simplesmente conquistou não uma, não duas, mas 13 Premier Leagues. Ele literalmente fez o United se tornar o maior campeão da Inglaterra, saindo de 7 para 20 títulos, além de 2 Champions e lá vai. Mas até mesmo ele já foi humilhado, em sua própria casa. A warm welcome to Old Trafford for the 161st Manchester Derby. Só alguns meses depois de golear o Arsenal, em outubro de 2011, o United enfrentou seu rival Manchester City. Imagina, a expectativa era de um jogo equilibrado, mas logo no primeiro tempo... Recebeu perigosamente na área, devolveu para o meio, Balotelli bateu colocado! Gol! 1-0 pro City, mas parecia que o United ia logo empatar, até que no início do segundo tempo, o zagueiro Johnny Evans foi expulso. Os Red Devils estavam com 1 a menos. Mesmo assim, o Ferguson tentou manter o time ofensivo, o que deixou a defesa totalmente exposta. Passou Milner, tá livre, cruzamento fechado, Balotelli! Jogada é boa, Micah Richards atravessou pro Agüero, golaço! O United até diminuiu, mas nos acréscimos veio os últimos golpes. Silva, bola pra área, Barry tocou, vai completar o Lescott, gol! Davi Silva pra área, cara a cara com o goleiro, tocou, é gol! Davi Silva, que bolão! Bola milimétrica pra corrida do Dzeko, tá no meio do caminho, De Gea bateu, Dzeko! Em pleno Old Trafford, o time do Ferguson foi atropelado por 6-1. Não à toa que ele considerou esse o pior dia da sua carreira. Loucura. Agora, outro técnico que competiu com o Ferguson na Inglaterra foi ele, o Mourinho. Mas mesmo com uma carreira lendária, com 2 Champions, 3 Premier Leagues, etc., ele sofreu sua maior derrota contra um time quase desconhecido. Sim, em outubro de 2021, quando o Mourinho comandava a Roma, eles foram disputar a fase de grupos da Conference League. E o adversário, o Bodo Glimt, da Noruega. Mas mesmo tendo um valor de mercado 25 vezes menor que o da Roma, eles começaram com tudo. Boateng pede, passe pra ele, a tabelinha acontece, devolve, Boateng a chance do primeiro! Boateng, devolução acontece, Berg, entrada da área, golaço! Logo depois a Roma conseguiu diminuir, mas no segundo tempo os noruegueses chocaram todo mundo. Bola rolada pra dentro da área, Samsted escapa, ainda ele, toque pra trás, a chance do gol! Gol! Pra ganhar na velocidade, lindo toque, põe na frente, a chance do 4º gol! Olha essa bola esticada, Pellegrino invade a área, a chance do 5º gol! E vem mais. Olha a bola na frente, a chance do 6º! Olha o gol aberto! O time do Mourinho subestimou totalmente eles. Não entraram com a intensidade que deveriam e as táticas do português foram um completo desastre. O resultado? A pior derrota do Mourinho como técnico, 6-1. Uma partida que ele nunca vai esquecer. Mas no fim, a Roma deu a volta por cima, conquistando o título da Conference League. Pois é. Agora o próximo técnico é um cara que simplesmente ganhou 3 Champions League seguidas, o Zinedine Zidane. O Zidane se tornou um técnico lendário, mas teve um dia que muita gente começou a duvidar de sua capacidade. Em sua última temporada pelo Real, em um jogo com portões fechados em agosto de 2020, eles enfrentaram o Valência. Então parecia só mais um jogo comum, tanto que o Benzema abriu o placar, mas logo se tornou em um desastre. E ele marca pênalti, é isso? Não toma muita distância, Soler! Segura o cruzamento que vem, olha isso! Vai entrar! E essa bola entrou, hein? E aí o árbitro vai parar e vem pra cobrança, lá vem ele, Soler! Levantando o braço pedindo outro pênalti. Soler! 4-1. Sendo, acredite ou não, a pior derrota da carreira de Zidane. Na verdade, isso mostra o quão bom ele é. Sua maior derrota foi de só 3 gols de diferença. Agora, falando de treinadores que fizeram uma história na Espanha, vamos pro Diego Simeone. Ele é literalmente o técnico mais bem pago do mundo. Mas teve momentos que a diretoria do Atlético duvidou se valia a pena esse salário todo. O momento mais recente foi em outubro de 2024, quando enfrentou o Benfica na Champions League. Era uma partida para ser equilibrada, mas o Atlético se perdeu completamente. Auler dá sobra, faz o passe, Pavlidis bateu, Arthur Gol! Gol! Pênalti na marca da Cal, Di Maria! Gol!
Cruzamento feito na segunda trave! Gol! Plaque no gol! Lá vem ele! Gol! Vitória do Benfica, mas é vitória em caixa alta. Tudo deu certo pro Benfica e tudo errado pro Atlético. Então o Simeone foi atropelado por 4-0. Mas essa não foi a sua única derrota por 4-0. Em 2018, ele perdeu pro Borussia Dortmund e em 2020 pro Bayern de Munique, também por 4-0, sendo essas as 3 piores derrotas de sua carreira. Agora finalmente chegamos nele, no técnico que venceu não uma, não duas, mas 5 Champions Leagues, Carlo Ancelotti. Uma das piores derrotas do Ancelotti foi em 2023, quando o Real Madrid foi atropelado por 4-0 nas semis da Champions. Mas essa na verdade não foi sua pior derrota. O City já tinha humilhado ele ainda mais. Lá em maio de 2021, o Ancelotti era treinador não do Real, mas sim do Everton. Aí na última rodada da Premier League, ele enfrentou o Manchester City, que já tinha conquistado o título e jogava sua última partida da temporada em casa. Então com todo esse embalo do City, o time do Guardiola começou com tudo. Dominou, pé direito! Olha o contra-ataque, olha a transição. Olha como é rápido, são 3 contra 1. A chance pra fazer! Gol! Mas não foram só os atacantes que brilharam. O Ederson também defendeu um pênalti. Então, querendo dar um show pra sua torcida, o City continuou. Sterling! Foden! Pintou, dominou pra fazer! Aperta a marcação, o toque é feito de lado. Agüero na área, o lançamento, o toque! Tá lá! No seu último jogo pelo Everton, o Ancelotti sofreu a sua maior derrota como treinador, 5-0. Mas curiosamente, poucos dias depois, ele foi anunciado como novo técnico do Real Madrid. Alguns acharam essa decisão maluca, mas no fim, acabou dando muito certo. Mas e, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que tu vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!